Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Laís, foi falado. Meu esposo Guilherme não pode estar aqui porque está cuidando das crianças ali, senão ninguém ia conseguir prestar atenção aqui. E o que o Senhor tratou no meu coração hoje, e é o tema da ministração, já anota aí, é o poder da honra. E a gente estava lendo o livro de Romanos e eu fiquei parada em Romanos 1. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em Romanos 1. Só para contextualizar você, a carta de Romanos foi uma carta escrita por Paulo para os judeus que haviam aceitado Jesus, se convertido e estavam voltando para Roma, que moravam em Roma, por isso que eles chamam os romanos. E aí, no caso, é Paulo falando. O Guilherme gosta de falar que é a constituição do crente. Então, ele estava dando as diretrizes para o crente, novos convertidos, né, nesse contexto, do que podia fazer, do que não podia fazer, enfim, dando as diretrizes realmente. Tá bom? Então, vamos lá para o Romanos 1, no versículo 19. Nós vamos ler do 19 ao 32. Que diz assim: Porquanto vamos voltar. Romanos 1, 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração à imundície, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o seu uso natural no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa do que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Sério, né? Muito sério. E tá, o que isso tem a ver com honra? O verso 21 foi o que mais me chamou a atenção, porque ele fala ali: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Então, estudando esse capítulo, eu percebi que aqui foi o ponto-chave onde as coisas mudaram. Eles deixaram de, mesmo tendo conhecido, eles pararam, não glorificaram a Deus como Deus e nem lhe deram graças. Depois disso, aconteceu tudo aquilo que a gente leu lá na frente.
Tá. E foram duas coisas, não glorificar e nem dar graça. Mas o que Paulo estava querendo dizer? Então, vamos lá. Fui pesquisar a palavra, como vocês sabem, e a palavra original é doxazo. D-O-X-A-Z-O. Doxazo. E os significados, o que mais me chamou a atenção é honrar, conferir honras a, terem autoestima. Ou seja, Paulo estava dizendo aqui, mesmo ele tendo conhecido a Deus, eles não honraram como Deus, eles não conferiram honras a ele como Deus, e eles não tiveram autoestima como Deus. Não no sentido de autoestima, mas no sentido de estimar, no sentido de elevar aquilo que ele diz. E dar graças a Deus, a gente já sabe que é do eucaristeu, que é ser grato, sentir gratidão, dar graças, agradecer. Então, o que eu percebo aqui? Que o fato deles não honrarem a Deus e não serem gratos a Deus deu passagem para tudo aquilo que se sucedeu. E isso me veio muito como vacina de como eu tenho honrado a Deus. O que é honrar a Deus? Será que eu tenho honrado a Deus? Porque, assim, é lindo a gente dizer, que nem a gente cantou aqui, eu te honro, mas eu tenho honrado realmente? Ou eu só tenho cantado? Ou só tenho falado? Vamos continuar. O que é a honra? Honra é um princípio que leva alguém a ter uma conduta proba. O que é uma conduta proba? Uma conduta honesta, justa, reta, correta, sem falcatruas, sem caixa 2. Ou seja, eu andar em honra é eu ser uma pessoa justa, uma pessoa correta, uma pessoa que não faz as coisas erradas. Tá, mas como que eu faço isso? Como que eu consigo andar em honra? E se eu entendo que Deus é a verdade, que tudo que a gente faz aqui vem dele, que ele é justo, que ele é bom, então, para eu andar em honra, eu entendo que eu tenho que me parecer a ele. Eu tenho que seguir aquilo que ele falou. Eu tenho que seguir os princípios dele. Isso vai me fazer andar em honra em relação a ele, porque eu vou ter em autoestima, eu vou considerar aquilo que ele falou, e vou ser uma pessoa correta, e também vou ter autoestima em relação aos outros, porque honra também é em relação aos outros. Certo. Então, vamos ao sentido prático. Aqui no capítulo, ele fala sobre todas as coisas que aconteceram depois. Então, eu posso entender que, para andar em honra, a primeira coisa é não fazer essas coisas, certo? Então, acho que seria o primeiro passo, né? Tipo, o grande quadro, a primeira coisa gigante é não faça essas coisas. Na versão a mensagem, fica um pouco mais fácil de entender que tudo isso que foi falado. Vamos ler lá. Eu vou ler para vocês, no caso. Romanos 1, 26, na versão a mensagem. Então aconteceu o pior. Como se recusaram conhecer Deus, logo perderam a noção do que significa ser humano. Mulheres não sabiam mais ser mulheres, homens não sabiam mais ser homens, estavam sexualmente confusos, abusaram um do outro e se degradaram. Mulheres com mulheres, homens com homens, pura libertinagem, pois de modo algum isso pode ser amor. Mas eles pagaram caro por isso, e como pagaram? São vazios de Deus e do amor divino, perversos, infelizes e sem amor humano. Uma vez que eles não se importaram em reconhecer Deus, Deus desistiu deles e os deixou por conta própria. A vida deles agora é uma confusão só, um mal que desce ladeira abaixo. Eles tomam à força o que é alheio, são ambiciosos e caluniadores, cheios de inveja, de violência, brigas e trapaças. Fizeram da vida o inferno. Olhem para eles, são maliciosos, venenosos, críticos, ferozes de Deus, brigões, arrogantes, gente vazia e insuportável, mestres em criar meios e destruir vidas e revoltados contra os pais. Não passam de seres tolos, asquerosos, cruéis e intransigentes. Até parece que eles não sabem o que fazem, mas têm plena consciência de que estão cuspindo no rosto de Deus, e não se importam. Pior ainda,
premiam quem faz as piores coisas com eficiência. Ficou mais pesado, né? Pois é. Tá, mas o que é honrar? Honrar, se você lembra das suas aulas de português, é um verbo transitivo direto. O que é isso? Verbos transitivos direto, eles precisam de um complemento para fazer sentido. No meio cristão, o complemento de honrar é a nossa ação. Você percebe? Para fazer sentido a honra, ela precisa vir junto com uma ação. Amém. Só falar não faz sentido. E, por definição, perde o sentido de ser um verbo transitivo direto. Percebe? Então, para eu andar em honra, eu preciso permitir que o Senhor me amolde. Eu preciso me permitir ser amoldado por Ele, tomar a forma dEle. Eu preciso permitir que Ele trabalhe em todas as áreas da minha vida, para que eu não chegue num ponto como esses daqui, que foram indesculpáveis. E aqui no último versículo, ele ainda fala que não basta só você praticar essas coisas. Você também não pode ser condizente, você não pode concordar. E, muitas vezes, ele fala aqui sobre, no caso, a imoralidade sexual. Muitas vezes você fala, mas eu não pratico imoralidade sexual. Mas tem um amigo meu que pratica, e olha, ele vai vir aqui para o Porto, vai dormir na minha casa. Ei, estou sendo conivente. Vai trazer o namorado, o amigo vai trazer o namorado. Atenção. Se a gente entenda, nós amamos o pecador, mas nós não vamos passar a mão em cima do pecado. Então, a gente tem que perceber se muitas vezes a gente não está praticando, mas nós estamos sendo coniventes. Muitas vezes, eu não faço fofoca, mas eu empresto meus ouvidos. Eu estou sendo conivente. Muitas vezes, não, eu sou apaciguador. Mas quando o outro está lá inflamando, fazendo coisas que a gente não concorda, eu estou lá ouvindo. Não. Ou não, crente 6 horas, né? Olha, a gente precisa orar por fulano, porque fulano está misericórdia. Não, isso eu vou estar sendo conivente. E aqui ele fala que nós não podemos ser conivente com aqueles que praticam essas coisas. Então, o primeiro ponto de atenção é justamente isso. Quando a gente chega no ponto eu percebo, quando a gente chega no ponto de estar realmente praticando essas coisas, nós já estamos num ponto de mente cauterizada. Mas o que me traz mais atenção é em relação a realmente ser conivente. Hoje em dia, tudo é normal, tudo tem problema, né? Nada a ver, né? Tudo está tranquilo. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque se eu for conivente, eu vou estar andando em desonra. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu entendo, para eu andar em honra, é servir a Deus servindo as pessoas. Toda vez chama aqui, faz a chamada, nos ajude, participe de um departamento. E aí, eu acho bonita essa frase, né? Servir a Deus servindo as pessoas. E eu fui pensar, gente, será que isso é bíblico? Olha só que surpresa. Está lá em Mateus 25:40, que diz assim. Só eu que trouxe Bíblia hoje, meu Deus do céu. Não? Tem papel aí? Papel não. Mateus 25:40, que diz assim. E respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ou seja, se a gente fizer para alguém, nós estamos fazendo para o próprio Senhor. Amém. Certo? Só que aqui, no servir, nós temos um ponto de atenção, que é muito lindo, é muito maravilhoso a gente servir as pessoas que a gente gosta. É maravilhoso a gente servir quem a gente se dá bem. Tipo, eu amo servir Liz e Márcio. Tranquilo, a gente se dá bem, tá ótimo. Mas, às vezes,
a gente serve pessoas que a gente acha, que a gente entra numa condição que é o ponto de atenção perigoso para a gente não chegar nesse ponto, que é o ponto que a gente se acha superior a alguém. E esse é um ponto muito, muito crítico, porque lá em Marcos fala que quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Às vezes, a gente tem a tendência de se achar muito. Eu sou a última bolacha do pacote, eu sou a última Coca-Cola do deserto. E isso, a gente tem que ter cuidado com isso. Lá em Provérbios 16, 18, fala que a soberba precede a ruína. E o que é soberba? É justamente esse sentimento de se exaltar. É justamente esse sentimento de orgulho próprio, esse sentimento de superioridade. Então, se a gente entrar nesse ponto de que nós estamos nos achando muito, estou me achando muito, cuidado. Porque se a gente começar a andar com soberba, só tem um final, é ruína. E isso é muito sério. Então, o que eu faço? Eu sirvo a Deus servindo as pessoas, entendendo que o outro é maior do que eu. Eu nunca vou achar que o outro é menor do que eu. Porque se eu começar com esse sentimento de que um trabalho, algum serviço, na igreja, a gente fala na igreja porque aqui é maravilhoso, aqui é o... como que fala quando os atores vão fazer... laboratório. É o laboratório do cristão. É a igreja. Por quê? Porque você vai ser amoldado, você vai fazer coisas que você não faz na sua casa. Para mim, é muito fácil, enfim, fazer as coisas que eu faço, cuidar de uma criança, né? Tudo bem que aqui, domingo passado, foi 8, foi poder de Deus. Mas é uma coisa natural que eu faço todos os dias. Mas quando eu sou tirada da minha zona de conforto e sou colocada numa outra zona, aí eu estou sendo o quê? Estou sendo ajustado, estou sendo lapidado. Isso não quer dizer que você vai fazer isso o resto da vida, percebe? Você não pode estar trabalhando hoje no diaconato, não quer dizer que você vai trabalhar no diaconato o resto da vida. Se você está trabalhando no louvor, não significa que você vai trabalhar no louvor no resto da vida. Às vezes, seu laboratório pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, conversa muito com aquilo que a Larissa falou, né? A gente tem que aprender nas estações. Então, entenda que você não é maior que ninguém, muito pelo contrário. A gente tem que ver o outro como maior. Como a gente olhar para o perdido e ver como que Jesus também se entregou pela vida dele, que Jesus também o ama, sabe? Isso no casamento é louco, a gente pensar sobre isso. Porque muitas vezes, quando a gente está brigando, principalmente no começo do casamento, né, já vai fica o aprendizado. Porque, assim, são 2 pessoas de culturas diferentes que entram num relacionamento. E quando surgem as primeiras brigas, é natural a gente se achar que a nossa verdade é a verdade. Só que, se a gente olha para o nosso cônjuge, o esposo ou a esposa, e você vê que Jesus também está dentro dele, que o Espírito Santo também habita dentro dele, você vai olhar ele de uma forma diferente. Então, a gente tem que olhar dessa forma também para os outros que estão no nosso meio, ou aqueles que ainda não estão, mas vão chegar. Amém? Amém? Então, sirva a Deus servindo as pessoas. Amém. O ponto 3 é você estar conectado ao corpo. Lá em Colossenses 1,18 fala, ele é a cabeça do corpo, da igreja. E eu achei engraçado que essa igreja, essa palavra igreja, quer dizer igreja mesmo? Não está dizendo ele é o cabeça da Laís individual que anda por aí. Não,
Ele está dizendo que ele é o cabeça da igreja mesmo. Ou seja, reunião. Você só vai ser eclésia, você só vai ser igreja quando nós estamos nos reunindo junto. Você sozinho não é igreja, você sozinho é uma parte do corpo, você não é o corpo. Então, tem um ensinamento aí do inferno que diz que a gente pode ser igreja em qualquer lugar. Você precisa estar conectado a pessoas. Nós precisamos de pessoas para crescer. Nós estamos aqui declarando que nós estamos no ano do crescimento. Então, a gente só vai crescer se a gente estiver junto, conectado um ao outro. E essa carta de Colossenses, ele quis dizer igreja mesmo. Não quis dizer você sozinho por aí, não. Ele quis dizer igreja, todos unidos. Então, não se perca. Não fique solto por aí. Se reúna. Nós temos uma vasta agenda aqui, tem vários eventos, tem eventos presenciais, tem eventos online, tem evento fora, tem evento dentro, tem evento em outra cidade. Não fique fora, fique junto com o corpo para que você consiga andar em honra, você consiga ser ajustado. E aí a gente entra num outro ponto, que é, fique próximo à sua liderança. Vamos lá. Vamos beber água. Vai orando em línguas aí, gente. Ok. Já entendi, faço parte do corpo. Estou aqui, estou com você, estou servindo nos departamentos, está tudo lindo, estou andando em honra. Beleza, está quase lá. Mais um passo. Vamos ficar próximo da liderança. Isso eu entendi faz pouco tempo, uma semana, eu entendi. Mas veio como rema mesmo. Eu sempre soube que eu tinha que ficar perto, mas não tão perto. E toda vez as pessoas falam sobre unção dobrada, sobre Elias e Eliseu. Você lembra disso, né? Eliseu recebeu unção dobrada, Eliseu fez coisas maiores. Ótimo, é lindo, está escrito na Bíblia. Só que, olhando a história de Elias e Eliseu, é engraçado que várias vezes Elias fala para Eliseu, fica aqui que eu vou lá, fica aqui que eu vou lá no outro canto. E Eliseu sempre, não, eu vou com você, eu vou com você, eu vou com você. E Eliseu que falava, eu vou com você. Elias era o mestre, era o líder. Eliseu era o liderado. E Eliseu falava, não, fica aqui você. E Eliseu falava, não, eu vou com você. Eu não vou te abandonar. Aonde você for, eu vou atrás de você. Não era o líder que ficava atrás do liderado. Era o liderado que ficava atrás do líder. E o pastor sempre fala que a gente tem que ter cheiro um do outro. E eu estava pensando sobre isso. Minha mãe é uma pessoa muito cheirosa. Ela usa bastante perfume. Quando ela entra, assim, todo mundo sabe que minha mãe entrou. E quando ela pegava a Esther, eu ia pegar a Esther e falava, Esther está com o seu cheiro. Sabia que tem que ser assim? A gente tem que estar com o cheiro do nosso pastor, e o pastor tem que estar com o nosso cheiro também. Só que a Esther só tinha o cheiro da minha mãe quando a minha mãe pegava ela. Se a Esther ficasse lá longe, a Esther não ia ter o cheiro dela. Então, tinha que estar perto, tinha que estar junto, para ter o cheiro. E o que eu mais achei interessante nisso é que, quando Elias subiu aos céus e caiu lá, né, a primeira coisa que Eliseu foi fazer, está lá em 2 Reis 2:14, que diz assim, tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse, onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Uau, passou. Ele feriu as águas. Mas sabia que ele não fez isso à toa, da cabeça dele? Assim, nossa, eu vou chegar assim e vou ferir as águas. Não. Lá em 2 Reis 2:8, Elias fez assim. Então Elias tomou o seu manto, enrolou, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em secos.
ele não tirou uma coisa da cabeça dele. Quando ele virou o líder, ele fez aquilo que ele viu o líder dele fazendo. Ele não falou assim, nossa, agora eu vou fazer tudo novo. Vai ser provérbio da vida, vamos mudar o nome, vamos fazer um monte de coisa. Não, ele falou assim, sabe aquilo que ele estava fazendo? Sabe aquilo que o meu líder estava fazendo? Eu vou pegar e vou fazer as mesmas coisas, só que vou fazer coisas melhores, maiores. Então, por isso, quando o nosso coração se volta para o nosso líder, no sentido de, eu tenho coisa para aprender, eu vou aprender com a vida dele, e aquilo que ele fizer eu vou fazer também, por quê? Porque eu estou honrando a vida dele, eu estou fazendo alguma coisa. Lembra? Ação não é só falar. Eliseu não falava só, olha, estou aprendendo aí. Aí Elias falava assim, fica aí, tá bom, vai lá, vou ficar aqui na rede. Não. Ele agia, ele ia atrás. Então, ande junto com a sua liderança. Se você faz parte de um departamento, a sua liderança é o seu líder de departamento, que também é o pastor da igreja. Então, se você não faz parte de nenhum departamento, o seu líder é o seu pastor, direto. Senão, tem um intermediário, mas o pastor vai estar sempre disponível para você. Se você não quer falar com o seu líder direto, pode falar com eles. Fala com a Liz, que é boa de marcar horário. O pastor esquece. Então, fique próximo à sua liderança. Então, nós falamos sobre 4 pontos, que são não praticar aquelas coisas, né? Não emprestar os nossos ouvidos, não emprestar os nossos ouvidos e nem fazer, né, as libertinagens, enfim, a moralidade sexual e tudo aquilo que está lá. Servir a Deus servindo pessoas, estar conectados ao corpo, ficar próximo à nossa liderança. E o último ponto, e não menos importante, que é a outra palavra, é ser grato. Seja grato. Seja grato por aquilo que Deus fez. Muitas vezes a gente está passando por um problema, está passando por uma prova, está passando por um estreito, e eu não sei o que acontece, parece que dá uma amnésia, e a gente esquece tudo aquilo que Deus fez até aquele momento. Que nem o povo quando estava no deserto. Parece que, sei lá, cara, deu uma amnésia. Não, lá que era bom, não quero mais maná do céu, não, eu quero as outras coisas que eu comia lá. Na parte que era escravo, ninguém lembra. Mas o resto, não, lá era bom, era maravilhoso. Então, seja grato, sabe? Lembra de onde o Senhor te tirou. Lembra onde você poderia estar hoje. Talvez você nem estivesse aqui hoje. E considere aquilo que Jesus fez na cruz. Considere aquilo que Ele realmente, sabe, Ele realmente me tirou do império das trevas, Ele realmente me transportou para o reino do Filho do seu amor, Ele realmente me fez uma nova criatura, Ele realmente me fez filho, Ele realmente me amou de uma forma sobrenatural. Então, eu preciso lembrar dessas coisas. Se eu me lembrar dessas coisas, as outras coisas, a imoralidade sexual, a maldade, as intrigas, as fofocas, tudo isso fica tão pequeno, fica tão insignificante, fica que a gente não faz sentido perder tempo, não faz sentido emprestar os ouvidos, não faz sentido fazer outras coisas que não seja aquilo que o meu Senhor, o meu Deus, o meu Mestre me mandou. Então, seja grato, realmente. E eu queria encerrar com 2 frases que eu vou ler para vocês. Uma é do Vitor Mesaque, que ele é pastor do Verbo da Vida Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, que diz assim: honra significa respeitar, valorizar, celebrar as conquistas uns dos outros. Quem anda em honra promove o crescimento e sucesso do outro, sabendo que Deus irá nos recompensar. A honra carrega poder.
A honra é resultado de um coração grato. Se amamos a Deus, honramos pessoas. E se amamos pessoas, honramos a Deus. E a segunda, que é do Carlos Júnior, né, que não podia faltar, que é mais curta e mais direta, que fala assim: a bajulação faz algo esperando receber em troca, mas a honra faz porque já recebeu. Então, quem é que nos paga? Quem é que vai nos pagar? É o Senhor. Não vai ser ninguém aqui. Não é de vocês, não é vocês que vão pagar minha conta. Não é vocês que vão pagar a escola do meu filho. Não são vocês que morreram na cruz por mim. Então, essas coisas Ele já me deu. A gente é da palavra da fé. A gente sabe que a gente já recebeu. Então, se eu já recebi, eu vou andar em honra, eu vou seguir os princípios, eu vou servir a pessoas, servir a Deus, servindo pessoas. Eu vou andar junto com a minha liderança, eu vou mudar a minha mentalidade, eu vou tirar a minha meninice, eu vou deixar minha meninice para trás, eu vou crescer, eu vou me esticar, eu vou me colocar em situações humanamente um pouco desconfortáveis, porque situações desconfortáveis nos fazem crescer. Nós precisamos entender que nada acontece. O Senhor não nos colocou, não nos plantou neste lugar por acaso. E eu acho que a gente tem consciência disso, mas muitas vezes a gente tem consciência da boca para fora. E como eu disse, honrar é uma ação. Então, eu estou muito presa ainda nesse capítulo de Romanos. Então, não esqueça que se nós deixarmos de honrar a Deus e se nós esquecermos de dar graças a Deus, nós podemos estar num momento crítico da nossa vida, de repente, estar indo ladeira abaixo, de repente, estar cauterizando a nossa mente, de repente, estar num momento de soberba, de repente, a gente pode estar na beira do precipício e nem estar sabendo que a gente está lá. Então, eu queria que o grupo de música subisse. Muitas vezes a gente, como está no verbo da vida, na palavra da fé, e a gente sabe quem nós somos em Deus, a gente acha que a gente não precisa fazer mais nada. Só que tem uma coisa que a gente precisa fazer. Se a gente tivesse que escolher só uma coisa principal, seria ser cada vez mais parecido com Ele. Ser discípulo é justamente isso, você ser parecido com Ele. E para eu realmente ser cristão, ser mini-Cristo, eu preciso conhecê-lo, eu preciso de um relacionamento, eu preciso seguir aquilo que Ele falou. Então, eu não queria ter falado dessas coisas aqui hoje, mas foi o que o Senhor tem tratado no meu coração. Então, se você, nessa noite, você percebeu que, porventura, você pode estar andando ali na beira do precipício. E hoje você percebeu isso. É muito fácil a gente mudar a rota. É só reconhecer e ajustar. Ajustar o meu caminho. Então, se você estava andando em soberba, ou alguma das outras coisas que eu citei aqui, você pode, no seu lugar mesmo, pedir perdão para o Senhor. E decidir no seu coração, de verdade, honrar a Deus. Honrar a Deus com aquilo que Ele te chamou para fazer.
existe um plano que Deus colocou na vida de cada um. E se você não fizer o seu plano, você vai sobrecarregar outras pessoas. Outras pessoas vão ter que fazer. E você vai estar deixando de ser grato. Porque ser grato é... Quando você é grato por alguma coisa, não tem limite. Quando você está lá, faltando, sei lá, 2 euros para você pagar uma conta, chega alguém e te dá 2, tipo, não tem limite a tua gratidão, a sua alegria. E muitas vezes a gente coloca a nossa gratidão com limite. Ah, minha gratidão é só até aqui, eu não posso ir mais. Não, você pode ir mais. Sabe, você pode se esticar mais, você pode ser esticado mais. Você tem coisas ainda que você ainda precisa aprender. Porque se não tivesse, você não estava mais aqui, você estava lá no céu. Já teria terminado a sua carreira. Então, eu quero te convidar a ficar em pé. O grupo de música vai cantar uma música. E você fala com o Senhor no seu lugar. Decida honrar ao Senhor. Honrar ao Senhor, honrando pessoas. Amando as pessoas. Amém? Deus me chamou para tudo abandonar. Me convidou para nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz. Deus me chamou para tudo abandonar. Me convidou para nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre está. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre está.
possam te adorar. Provei e pude ver que tu és bom, para sempre tu reinas, teu trono é eterno, e para sempre proclamarei que tu és bom. Você te deseja, todo céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, para sempre tu reinas, teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás, para sempre estarás. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque nessa noite nós podemos ter a nossa rota ajustada. Pai, que nós possamos, Senhor, a cada dia reconhecer, Pai, que você é o Senhor das nossas vidas. Que nós possamos, Pai, reconhecer, Pai, e nos lembrarmos, trazermos sempre a memória, Pai, da onde você nos tirou, Pai. E se hoje nós podemos andar numa vida boa, nós podemos ter abundância, é porque você, Senhor, se entregou naquela cruz, Pai. Pai, nós te rendemos graça, Pai. Nós reconhecemos o teu sacrifício, Pai. E nós aceitamos, Pai. Nós aceitamos viver aquilo que você planejou para nós, Pai. Nós aceitamos, Senhor, andar, Pai, segundo os teus passos, Pai. Andarmos, Senhor, segundo as suas direções, Pai. Nos submetemos, Senhor, àqueles que você colocou acima de nós, Pai, e aprendemos, Pai, sermos esticados verdadeiramente no serviço, mas que nós possamos crescer e produzir frutos, Pai. Saímos, Senhor, da nossa condição de menino, saímos da nossa condição de meninice, Pai, e nos elevamos, Pai, a crentes maduros que conseguem, Pai, Senhor, ter costas largas, que consegue, Senhor, carregar mais pessoas, se for necessário, por um tempo, até ensinar a andar com as próprias pernas, Pai. Pai, nós estamos aqui disponíveis, Pai, para que o teu nome, o teu evangelho seja propagado, Senhor, nessa nação. Seja propagado, Senhor, no meio nessas arredondezas, Pai. Nós estamos disponíveis, Pai. Nós alinhamos os nossos ouvidos ao som da sua voz, Pai. Nós alinhamos os nossos ouvidos e nós vamos fazer aquilo que for necessário, quando for necessário, Pai. Que nós possamos estar prontos quando você nos pedir algo. Nós possamos entregar, Pai, com um coração grato, Pai, porque nós sabemos que aquele que deu dá mais. Pai, muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Pai, porque você é bom. Aleluia. Eu não posso deixar você ir embora sem te fazer um convite. Se você nunca reconheceu o Senhor como seu Senhor, o Senhor como seu Senhor e Salvador. Se você até hoje nunca confessou publicamente, às vezes você só crê no seu coração, mas nunca chegou a falar. Nós não estamos te convidando para uma religião, nem para fazer parte dessa igreja. Se você quiser ficar nessa igreja, é ótimo. A gente vai ficar muito feliz de ter você aqui. Mas, se você nunca fez isso, e você tem esse desejo de realmente confessar o Senhor, de reconhecer publicamente, dando graças a Ele, ser agradecido a Ele publicamente, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Se você nunca fez isso. Ou se você percebe no seu coração que você, por algum motivo, você se afastou. Por algum motivo, você deixou que essas situações te consumissem. Esqueceu o verdadeiro propósito.
esqueceu por que você veio para cá. Esqueceu por que o Senhor te plantou aqui. E desejo que a gente ore por você. Nós estamos disponíveis para orar por você. Amém? E a terceira coisa é se tem alguém aqui passando por algum processo de enfermidade ou que tem necessidade, está passando por dor ou alguma coisa e deseja que a gente ore, impondo as mãos, você também pode vir aqui na frente e nós vamos orar por você. Amém? Todos salvos, curados. Aleluia. Obrigada. Amém. Pai, obrigada, Senhor, por esse tempo e obrigada pela oportunidade que o Senhor me deu, Pai. Antes de falar, Pai, as coisas cortaram muito em mim, Pai. E eu sei, Pai, que a Tua palavra não volta vazia. Antes faz aquilo que lhe apraz. Eu declaro, Senhor, a Tua palavra frutificando na vida de cada um, como tem frutificado na minha vida, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos apresentar frutos ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém.